Estamos em mais um videocast do Viver Bem, da Unimed Metropolitana do Agreste. E hoje a gente está com a nossa cooperada, nossa querida doutora Andréa Teófilo, que é alergista e pneumologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, olá. É um prazer poder estar aqui junto nesse podcast da Unimed no Viver Bem, para que a gente possa levar para os nossos usuários, né, informações que possam, assim, intervir, impactar de forma positiva na saúde deles. Principalmente hoje, em especial, a gente vai conversar um pouco sobre asma, porque o dia 6 de maio é o Dia Mundial de Combate à Asma. Então, a gente precisa levar informações básicas, mas que pode ajudar pode ter um impacto muito importante no controle da doença em si. Perfeito, doutora. A gente sabe que a asma é uma doença crônica respiratória, né? E como toda doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento e um controle. E nessa questão do diagnóstico da asma, como é feito? É desde a infância? Já pode ser na fase adulta? Como é que faz? A gente escuta muito, lactente sibilante. E aí, como é que faz todo esse acompanhamento realmente para definir o diagnóstico da asma? Então, primeiro é necessário entender que a asma é uma doença inflamatória, né, das vias aéreas. Então, ela necessita de um tratamento contínuo. É muito comum na fase da infância aparecer os primeiros sintomas. E muitas vezes aquela criança que chia na primeira infância, necessariamente pode não ser asma, porque o grande vilão, né, o fator mais importante no desencadeamento desses quadros de chiado, de sibilância, na faixa etária pediátrica, se dá devido às infecções virais, às quais os pacientes ficam muito expostos nessa faixa escolar. Então, muitas vezes, a criança que chia na infância não quer dizer que ela vai levar na fase adulta. Ela vai levar essa sibilância, esse chiado, para a fase adulta, porque as infecções virais é o que mais desencadeia essas crises. Mas daí é necessário que a criança seja levada a um especialista, né, para que seja avaliado o risco ou se essa criança pode desencadear asma na fase de adolescência e na fase adulta. E o que é que pesa nisso, né? Essas definições assim de asma, dessa asma na infância que vai para a fase adulta. O que é importante nisso? Primeiro, a história familiar, né? Se tem pais alérgicos, tios alérgicos, entendeu? Se tem história de asma, de rinite, de dermatite atópica, que é a primeira manifestação de alergia nessa faixa etária, que a gente chama de marcha atópica. Então, às vezes, a criança apresenta dermatite atópica, depois desencadeia um quadro de rinite e depois asma. E daí é bem clássico, né? Esse desenvolvimento, esse desenrolar da doença. E aí a gente, na história clínica, através da consulta médica, a gente vai colher dados para que possa nos orientar, né? Nos fornecer informações de que essa criança pode levar essa sibilância para a fase adulta. E aí, além da história, né, da abordagem clínica do médico especialista, a gente lança a mão também de testes alérgicos e a prova de função pulmonar. Geralmente, ela é indicada a partir dos 6 anos de idade. A espirometria, muitas vezes conhecido pela população em geral como exame do sopro, porque a gente vai avaliar se o paciente tem alteração na função pulmonar e fazer o diagnóstico da asma. Mas a espirometria, existem outros exames também, que é a oscilometria e a determinação do óxido nítrico no ar exalado.
que são exames que vão nos dar parâmetros, fornecer dados para fechar um diagnóstico, mas não necessariamente o diagnóstico vai ser feito só com esses exames. A história clínica, o exame físico, a consulta médica pode fechar esse diagnóstico sem necessariamente fazer esses exames. Doutor, existe que falam muito, né, na população, os beneficiários também trazem isso, assim, quando a gente conversa com eles, de dizer, só vão diagnosticar asma depois dos 2 anos. Segue... 2 anos de idade? 2 anos de idade. Segue realmente dessa forma? É algum mito? Ou realmente é melhor diagnosticar depois dos 2 anos? É como eu te disse, né? A gente não faz um diagnóstico de asma assim, pela faixa etária. São os fatores que estão associados, né? A história familiar de asma, o quadro clínico do paciente. Então, tem muitas informações que vai nos dar subsídios para a gente concluir um diagnóstico. Então, é importante a gente saber se esse paciente foi amamentado, se esse paciente teve exposição à fumaça do cigarro, porque isso é um fator predisponente muito importante, a exposição à infecção viral. Então, tem muitas crianças que chiam nessa faixa etária pediátrica, mas depois dos 7, 8 anos, pode haver uma remissão do quadro, entendeu? Agora, a exposição ao tabagismo, a história familiar de atopia na família e até na criança, né? Quando a gente fala em atopia, significa alergia. Então, essa história é que vai nos ajudar a, no futuro, se essa sibilância persistir, fechar o diagnóstico de asma. Entendeu? Doutora, e os principais sintomas assim, que a gente pode trazer como um sinal de alerta? Né? Assim, vamos observar. A gente sabe que é importantíssimo a criança ter um acompanhamento pediátrico e com especialista também, como alergista e o pneumologista. Mas, assim, qual é o sinal de alerta que os pais, no caso, se for as crianças da primeira infância ou da segunda, enfim, adolescentes, e até os próprios adultos, que eles precisam estar atentos, que, poxa, talvez possa ser, eu precise realmente ir para a especialidade. Então, hoje quando eu falo de vírus, a gente viu até na Covid, né? Quantas pessoas desenvolveram asma após a Covid. Então, os vírus continuam sendo nossos piores inimigos nesse sentido, né? E o mais importante é quando você apresenta crises de asma, que você vai ter falta de ar, chiado no peito, tosse. Então, qualquer infecção viral ou bacteriana, ela pode desencadear um quadro de sibilância sem ser necessariamente asma. Agora, se esse quadro persiste e o paciente observa se ele cansa quando tem infecção, cansa quando tem exposição à fumaça do cigarro, cansa quando tem exposição à poeira, a cheiro forte, a mofo, esses fatores ambientais. E essas crises estão se tornando assim frequentes, tem que procurar um profissional, quer seja um clínico, um pediatra ou um especialista, porque o mais importante na abordagem do paciente asmático é a medicação que ele tem que tratar a asma, que ele tem que usar de forma contínua. Porque, como eu falei, a asma é uma doença inflamatória crônica. Então, se você usa só uma bombinha, vou falar aqui um nome, de salbutamol, você relaxa a musculatura que está ao redor do brônquio, mas você não trata a inflamação dentro do brônquio, entendeu? Então, isso corre o risco de quê? De o paciente ficar usando um broncodilatador que está relaxando aquela musculatura, não está tratando a inflamação e chegar a um ponto de ter uma crise de asma forte, de precisar ir para a emergência, de precisar ir para a UTI, entendeu? Porque não está sendo feito um tratamento adequado. Então, uma vez que esses sintomas persistam,
é necessário que o paciente procure um atendimento médico e que tenha um tratamento de forma contínua, porque muitas vezes o paciente já está tão acostumado àquele padrão respiratório que usa a bombinha, acha que está melhor e não valoriza, entendeu? E asma é uma doença tratável, mas que se não for tratada corretamente, o paciente pode ir a óbito. A gente tem até um caso que foi muito divulgado na mídia, até recente, né? Daquela cabeleireira que ela estava no almoço, ela cheirou, assim, foi cheirar uma pimenta, ela era alérgica, tinha asma, entrou numa crise de asma, ela perdeu a oxigenação no cérebro e hoje ela vive com sequelas, né? Isso aí, como a senhora falou, geralmente, e pode levar ao óbito, né? E a gente tem que trazer também uma coisa muito importante que a senhora trouxe da medicação, que tem que fazer a medicação. E a gente escuta muito também, doutora, principalmente dos pais de crianças, né? Que falam, mas a bombinha dá ataque cardíaco, o coração do menino parece que vai sair pela boca. E aí, como é que faz para tranquilizar esses pais? Olha, diante, assim, quando eu gosto muito de usar o exemplo da Covid, porque durante a pandemia, muitos pacientes tiveram tosse, broncoespasmo, e mesmo aqueles que não tinham alergia, que não tinham asma. E foi necessário usar medicação, bombinha, né? E, de uma certa forma, um ponto positivo foi que facilitou o entendimento da necessidade da medicação inalatória. E tirou um pouco, porque a gente chamava muito assim de medo da bombinha, né? Medo do corticoide inalado que tem na bombinha. Porque uma bombinha para tratar a asma, tem bombinha que só tem broncodilatador, né? Que é aquela de alívio, que a gente chama, o paciente está ali cansado, está fazendo sua medicação corretamente, mas teve uma crise, e aí pode usar uma medicação de resgate, ela só tem broncodilatador, que é a bombinha de salbutamol, que a gente vê popularmente por aí, muito usada. E tem outras bombinhas que, além do broncodilatador, ela tem associado um corticoide inalado, que é para tratar aquela inflamação que eu disse que é dentro do brônquio. Então, muitas vezes se tem medo dessa medicação provocar algum problema cardíaco, né? E devido aos broncodilatadores, e o corticoide inalado provocar alguma alteração, principalmente crianças, no desenvolvimento da criança, né? Mas eu uso um exemplo bem, assim, fácil de entender. Se você tem uma conjuntivite, você tem uma inflamação no olho, você vai usar o quê? Um colírio? Um colírio. Não é? Então, por que, se a gente tem uma doença que se manifesta na via respiratória, a gente vai usar um xarope ou um comprimido? O que é mais fácil de entender? De usar uma medicação que vai agir diretamente no local. Então, é a mesma coisa, você está com uma inflamação no olho, tomar um xarope, tomar um comprimido. Não é mais fácil usar um colírio? Então, a bombinha nada mais é do que uma via de administração de medicação. Como a doença, a inflamação é na via aérea, então a gente vai usar a respiração para usar essa medicação diretamente onde tem a doença. Entendeu? Agora, quando os sintomas, como eu te disse, né? O paciente não faz o tratamento de forma adequada, essa inflamação dentro do brônquio evolui de uma forma tão importante que fecha e aí a bombinha não consegue mais tratar, aí vai ter que entrar com medicação oral ou injetável. Aí a gente precisa lançar mão dessas outras medicações associadas à bombinha. Entendeu? Então, assim, não é porque é uma bombinha que vai atacar o coração, não é porque é uma bombinha que vai provocar alterações no desenvolvimento da criança. Quando a gente faz uso de uma medicação,
já existem vários estudos que nos mostram a segurança e a eficácia dessa medicação. Então, é isso que a gente lança mão desses estudos para se ter uma segurança em se prescrever essa medicação. E é um efeito colateral, esse aumento da frequência cardíaca e o tremor. Mas isso é só no início do tratamento. Com você fazendo uso da medicação de forma contínua, esses efeitos vão desaparecendo, mas não traz riscos, né, ao paciente. Agora, o que traz risco e que muitas vezes é confundido com assim, o risco da bombinha é a pessoa usar de forma exagerada sem orientação médica, né? Porque se você está necessitando de usar a bombinha de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de forma frequente, é porque a sua doença não está controlada. Então, eu costumo dar muito exemplo assim para os pais das crianças ou o próprio paciente adulto. Olha, se você tem um remédio que você precisa tomar para pressão e você tem que tomar uma vez ao dia e você usa 4, 5 vezes ao dia, então isso vai lhe prejudicar, né? Uma coisa é tirar a pessoa da crise, né, doutora? Porque às vezes precisa realmente de umas doses maiores de ataque. Outra é uma coisa que fique contínua esse ataque, né? Usando de forma irregular, exagerada, sem orientação médica. Porque quando a gente necessita de fazer vários jatos com intervalos curtos, geralmente isso é feito em ambiente hospitalar e sob orientação médica. Quando eu falo que o uso exagerado da bombinha, que o paciente se automedica, entendeu? Aí isso é o risco. Então, qualquer medicamento que você for usar, né, sem orientação médica, não vai ter bons resultados. Exatamente. Já fica aí mais uma dica, né? De não fazer automedicação, seja ela de asma ou não, Ou não, exatamente. Eu sou médica, mas se eu preciso eu estou com um problema que não é da minha especialidade e eu preciso de um atendimento com outro profissional médico, eu vou seguir as orientações que ele está dizendo, né? Mesmo eu sendo médica, mesmo eu tendo conhecimento. Então, isso é muito importante, né? As pessoas não se automedicarem. Perfeito. A gente falou aqui um pouquinho do que era asma, dos tratamentos, né? De umas formas de tratamento. Doutora, a gente vê muito um aumento nesse outono e inverno, né? Dessas IVAs, dessas infecções de vias aéreas superiores ou não, né? Também que a gente tem algumas infecções que acabam não ficando só na via aérea superior. E aí a gente vê também um aumento de algumas crises de asma nesse período. A gente sabe que o outono é bem propício, circulam mais vírus também, o inverno também traz muito isso, né? E nessa época do ano, quais os controles que a pessoa pode ter, seja ele controle ambiental, além do controle de tratamento que a gente já falou, mas o controle ambiental em relação a isso, porque a estação do ano a gente não tem como mudar, né? Exato. Então, aí vem novamente, como você falou, né? As infecções virais que ficam mais propícias nesse período do ano, a densidade do ar também, a poluição, tem mais dificuldade de haver dispersão, né, dos poluentes. Pelo frio, as pessoas ficam mais em casa, né? E ficam mais expostas aos alérgenos domiciliares, né? Pelo de animais, ácaros, poeira, mofo principalmente. Aqui em Arapiraca, assim, teve um inverno que foi terrível. Eu acho que a casa de todo mundo mofou, né? Então, assim, são fatores que desencadeiam as crises, né? Essa tendência de ficar mais em casa, mais exposta, mais infecções. E isso a gente pode melhorar como? Ponto crucial, vacinação, né? A vacinação de influenza, a vacinação da Covid, que tem que estar em dia. E agora a gente tem um vírus, uma vacina nova da bronquiolite, do vírus do sincicial respiratório, que provoca bronquiolite. E os casos mais graves são na primeira infância, né? Na faixa etária das crianças menores e nos idosos, né? Então, a gente já tem a vacina do vírus sincicial respiratório,
a vacina da influenza, Covid e a vacina também de pneumonia. Então, a vacinação ainda continua sendo assim um tratamento, né, preventivo que ajuda muito. Então, quando a gente tem um paciente que tem rinite, tem asma, e aqueles pacientes que fazem uso da vacina de influenza anualmente, é incrível como isso ajuda a controlar as crises, né? Eles falam assim, doutora, depois que eu tomei essa vacina, nunca mais eu tive crise, né? Então, aqueles que têm uma asma mais leve, melhoram bastante com a vacinação. E um controle mais, assim, intensivo do ambiente, né? Então, isso é a forma que a gente pode fazer. E do controle ambiental é passar pano úmido na casa, pano úmido nos móveis, evitar varrer, evitar espanar. Eu sempre costumo, assim, orientar os pacientes que a casa do paciente alérgico tem que ser o mais simples possível. A gente não pode acumular muitos objetos, porque se a gente acumula muito objeto, a gente não consegue fazer uma limpeza assim, adequada. Porque você não vai estar todo dia tirando aqueles bibelozinhos, tudo que tem ali. Evitar deixar exposto livros, revistas, né? Isso deve ser guardado em armários de porta fechada. Evitar tapetes, se tiver cortinas, que sejam cortinas assim, fáceis de mandar lavar, de você lavar, entendeu? Esse cuidado principal. E importante também, porque nesse período mais frio, a gente tende a usar mais roupa que está guardada, né? Então, aí tem que lavar antes de usar, porque ela está ali guardada dentro do guarda-roupa, muitas vezes com aquele cheirinho de roupa guardada, de mofo mesmo, acumula poeira, acumula ácaro. E aí é importante que você lave. E abrir bem portas e janelas para ajudar a dispersão, né, dos alérgenos do ambiente, facilitar a penetração do sol dentro do ambiente. Esses cuidados. Então, eu chamaria atenção principalmente para a vacinação e o controle ambiental, que é o que a gente pode fazer. Perfeito, doutora. A senhora falou da questão do controle ambiental em casa, mas vem uma pergunta aí. É melhor o ventilador ou o ar-condicionado? Olha, o ar-condicionado é um grande aliado, né? Porque a gente vive nesse calor, quando chega o período do calor, realmente... Não tem como tirá-lo. Então, o que é que eu oriento? Toda semana, abrir o ar-condicionado, tirar aquela telinha, lavar e fazer uma limpeza a cada 3 ou 4 meses. Eu costumo fazer isso no meu consultório e em casa, porque só aquela lavagem da telinha não é suficiente. O ventilador, ele tem a desvantagem de espalhar o ar, né? Então, assim, espalhar a poeira, espalhar o poluente, o alérgeno, é o menos recomendável, né? Melhor é o ar-condicionado, porque ele retira aquele ar ambiente. Antigamente, os ar-condicionados que tinham aquele aparelho externo, né? Ele jogava o ar do ambiente para fora. Esse não. Esse puxa o ar do ambiente e retorna. Então, tem ar-condicionados que vêm com filtro EPA, que é um filtro, assim, bem eficaz. Então, ele puxa o ar ambiente, retém os alérgenos e joga de volta aquele ar com menos poluentes, menos alérgenos, né? É o que se diz que acontece. Então, se você vai comprar um ar-condicionado, seria interessante verificar se esse ar-condicionado tem esse filtro EPA. Outra coisa também, o ar-condicionado, ele tira muito a umidade do ar. Então, se for num ambiente que seja muito ressecado, as pessoas gostam muito de comprar aquele umidificador. Mas eu prefiro, porque como a gente tem muito tempo muito úmido aqui na nossa região, eu prefiro orientar a colocar um recipiente com água próximo à cama do paciente. Eu gosto muito de botar a toalha pendurada, porque pega aquela umidade que sai do banho, né? Que a gente sai do banho, enxuga, no outro dia a toalha está
sequinha e ajuda também a secar a toalha, né? Mas vai depender também de cada paciente. Se vê que o recipiente de água próximo à cama não resolve, aí pode pôr um umidificador. Mas prestar atenção na questão do mofo, né? Porque o umidificador ele tem uma propensão a jogar mais umidade. E a gente já temos uma região que é bem úmida, né? A gente vê nas noites frias aqui em Arapiraca, amanhece tudo molhado. E nem é chuva, né? Doutora, a gente falou um pouquinho das medicações, eu acho que seria importante a gente trazer a questão do espaçador. Sim. Da questão das bombinhas, né? Porque antigamente, eu lembro muito, eu tinha amigas que usavam a bombinha pela boca. E hoje em dia é muito mais comum até o adulto estar usando também o espaçador. Né? Eu já vi muito adulto também usando. E assim, a forma realmente de estar utilizando o espaçador, de respeitar também o tempo da medicação, de agitar e colocar novamente no espaçador. Que a gente vê muito, acopla, bota, aí terminou o puff, já bota outro, e aí talvez não tenha até um controle tão eficaz da medicação, né? Porque ela talvez não está sendo usada, administrada corretamente, né? Então, isso é bem diferente de dispositivo para dispositivo, né? Entendeu? Porque tem bombinhas que geralmente são usadas em crianças maiores e adultos que não tem como usar o espaçador. E qual a importância do uso do espaçador? Principalmente em crianças menores, porque elas não têm aquela coordenação suficiente para, na hora que dispara o jato, ela inalar e ela conseguir segurar. Então, a criança não vai ter essa coordenação. Às vezes até a gente não consegue, né? E principalmente a criança e o idoso, né? Então, a principal importância do espaçador seria nesse sentido, de não se perder a medicação, né? Então, você encaixa a bombinha, aperta, usa com o espaçador e a criança inala ali como se estivesse tomando uma nebulização. Então, isso é uma forma de usar para que ela seja administrada e aproveitada da melhor forma. Mas tem outra importância também, que é na questão de reduzir os efeitos colaterais da medicação. Porque a medicação que tem broncodilatador e corticoide inalado, na hora que a gente aperta direto na boca, uma parte vai ficar na mucosa oral e as partículas menores vão direto para as vias aéreas, os brônquios, traqueia e bronquíolos, para agir. Então, por isso que a gente orienta bastante o paciente sempre lavar a boca após o uso da medicação. Por quê? Porque na hora que você lava a boca e coloca aquele líquido para fora, você está levando aquela medicação que ficou aqui, que não vai ter um efeito assim tão importante como a que vai agir diretamente nos brônquios e que pode trazer mais efeitos colaterais. E aí, até na criança pode ser o sapinho, que a gente chama de sapinho, mas é a monilíase oral, um dos grandes efeitos colaterais e complicação do uso da bombinha com corticoide. Então, isso é um fator importante de usar o espaçador, né? Mas a gente tem algumas bombinhas que não dá para acoplar. Então, aí a gente vai orientar caso a caso, né? Dependendo de cada paciente, porque é muito importante o dispositivo que a gente decide prescrever para o paciente para que se tenha uma maior aderência, né? Então, não adianta eu chegar e passar para um adulto, você vai usar com espaçador, isso aqui, que ele não aceita o espaçador e aí vai terminar não usando corretamente. Então, tem algumas bombinhas hoje que elas são com micropartículas que não recomenda-se agitar. Entendeu? Então, é isso que quando você estava falando. Então, depende do dispositivo. Tem dispositivos, a maioria das bombinhas que se usa com o espaçador deve-se agitar antes de encaixar no espaçador, né? Porém, salvo algumas que não deve ser, não necessita agitar, entendeu? Então, é aquele cuidado.
pega a bombinha, agita, encaixa no espaçador, põe no rosto do paciente e aciona. E ali espera o paciente, quer seja adulto ou criança, respirar 10 vezes para inalar aquela medicação. E aí é o tempo que dá também para a bombinha, né, agitar novamente. Então, não deve ser 2, 3, 4 de uma vez só. Sempre tem que tirar, agitar e aplicar de novo. E aqueles 10 segundos que o paciente fica ali respirando é um tempo suficiente para... É uma dica importantíssima, porque eu já vi muito, doutor, assim, e fazerem direto jatos, ou os puffs, como costumam dizer, né, também, e fazer direto, 4 puffs, pum, 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 senão não é assim que funciona, tem que tirar, tem que fazer, tem que agitar, e é importante, porque a gente sabe que isso vai mostrar realmente a eficácia do tratamento para a pessoa, aí vai ver, por que não está dando certo um tratamento que é tão bom, né, a gente sabe que é tão bom, assim, para quem realmente sente a questão da falta de ar, da dispneia, da dificuldade respiratória, quando usa a bombinha, sente aquele alívio. A gente vê, é notório no paciente, quando a gente vê ele com dificuldade de respirar, quando ele usa a bombinha, parece que chega e faz assim. Abre, né? E aí esse cuidado, né, dessa dica que a senhora deu agora é importantíssimo, porque a gente vê que é um tratamento eficaz, é que muitas vezes as pessoas, por pequenos detalhes, não estão usando de forma correta. Tem um vídeo bem interessante, aquele Dr. House, né? House. De uma série que tinha. E que ele era bem abusado, né? E aí a paciente disse, mas eu estou usando a bombinha e eu não melhoro. E aí ele pede para ela usar a bombinha e ela aplica a bombinha no pescoço como se estivesse usando um perfume, né? Isso é lógico que a gente sabe que isso não acontece no dia a dia. Mas muitas vezes o paciente está usando a medicação de forma errada e com isso não tem adesão ao tratamento. Então, é importante que o profissional médico custe um tempinho mais na consulta, demore um tempinho mais na consulta, para explicar ao paciente. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu pego a medicação, muitas vezes a gente tem uma amostra grátis e aí a gente já faz ali. O paciente sente o efeito imediato, porque o broncodilatador, ele tem essa ação imediata, não é? E perder um pouquinho mais de tempo e explicar ao paciente de uma forma correta como ele usar. Com isso, a gente vai ter uma melhor adesão, uma eficácia no tratamento, né? E o paciente vai se sentir mais seguro com o médico. E uma qualidade de vida melhor. Melhor, né, exatamente. Porque o que eu acho que o mais importante para o profissional médico é a melhora do paciente. Né? Isso daí é muito importante. Então, outro fator muito importante é que se o paciente tiver dúvidas, nada melhor do que o médico para tirar essa dúvida, como usar a bombinha, né? Como fazer os cuidados do ambiente, tirar as dúvidas em relação ao medo do uso da bombinha, porque isso é natural. Muitas vezes, para nós que trabalhamos com a saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele tem um conhecimento a respeito disso. Mas a maioria da população não tem esse conhecimento técnico. E não custa a gente levar. Embora que hoje está bem acessível, as informações estão bem acessíveis para o paciente. Mas às vezes as informações são tão acessíveis que a gente coloca, estou com falta de ar, e vai lá no Dr. Google, aí, eita, tá morrendo. Aí já gera aquela questão de ansiedade, já faz mais, a questão dificulta mais a respiração, né? Por isso que é tão importante a gente ter um médico de referência, um médico que a gente confie, que isso é muito importante, a relação paciente, como a doutora trouxe isso agora, né? Isso é importantíssimo. E assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para os pacientes que têm doença respiratória, asma, é que eles entendam a importância de fazer uso das vacinas preventivas. Hoje eu atendi um paciente diabético, hipertenso, e que recentemente tinha sido internado por uma COVID grave.
né? Com comprometimento de 50% do pulmão. E eu perguntei a ele, o senhor tomou as vacinas da Covid? Um paciente idoso. Me respondeu que tinha tomado 3 doses apenas, né? Então, assim, para que a Covid e as infecções virais, de um modo geral, a gente vai ter que conviver com isso. Mas é muito importante a vacinação e a prevenção. Então, ter o seu calendário de vacinas em dia, isso aí é muito importante. Outro fator primordial é a exposição a cigarro, não é? Cigarro normal, comum, e o cigarro eletrônico. Então, eu faço um apelo às mães, né? Os papais das crianças que têm doenças respiratórias, que entendam o risco que você expõe os seus filhos quando você fuma próximo aos filhos. Além dos riscos que você está expondo às pessoas que são fumantes passivos, né, que convivem com os fumantes, você está proporcionando um risco altíssimo para o próprio fumante, desde asma, DPOC, fibrose pulmonar, infarto, câncer, AVC, embolia. Então, assim, a exposição à fumaça do cigarro é algo muito tóxico e que provoca muitas doenças. Então, quem ama os seus filhos, pense direitinho antes, né, de expor essas crianças que estão com o pulmão em desenvolvimento. Então, a gente sabe que ao longo dos anos é naturalmente a gente perder a função pulmonar. Só que a gente sabe que esses pacientes que têm exposição à fumaça do cigarro ou o próprio fumante, né, ele vai ter uma perda da função pulmonar maior, né, mais acelerada do que uma pessoa que não fuma e que não tem a exposição. Então, o uso das vacinas, o combate ao tabagismo, a exposição à fumaça do cigarro e o controle do ambiente. E é importante a gente falar disso aqui em Arapiraca, né, doutora? Que aqui é a cidade do fumo, né? Já foi mais, Já foi né? mais, né? Mas ainda é conhecida como a cidade do fumo, assim, de forma mais interna, né? E assim, a gente trazer a importância realmente da cessação do tabagismo, né? Hoje em dia a gente vê muito a modinha do vape, do cigarro eletrônico. E ele é tão prejudicial quanto o comum de nicotina, né? Olha, eu não diria que ele é tão prejudicial quanto o cigarro desfiado, industrializado. Ele não é tão, ele é mais, ele é muito mais agressivo do que o cigarro comum. Então, assim, provoca doenças que podem levar à morte de forma rápida, porque o cigarro comum, ele leva um tempo para desencadear muitas doenças, né? E o cigarro eletrônico é uma coisa assim, entende como as pessoas desenvolvem a mente de um jeito, porque qual seria, diante de tanto combate ao cigarro, que você já vê naquelas carteiras, né, as doenças, e você pega essa população jovem, qual seria a forma de induzi-los a fumar? Olhe a pegada como foi muito inteligente. Bem inteligente. Né? Você dá um dispositivo eletrônico a um jovem de 12, 15 anos que tem um odor agradável e um sabor agradável. Então, e um dispositivo eletrônico, porque essa turma jovem só vive... E a sensação, né? Que eles falam muito dessa sensação. Graças a Deus, eu nunca botei um cigarro na boca, seja ele eletrônico ou comum. Graças a Deus, e não tenho vontade. Exatamente. Mas, assim, o que eu vejo de relatos de pessoas... mas a sensação é muito boa, eu relaxo. Mas, minha gente, é um vício como qualquer outro. A nicotina, ela tem esse poder, né, de relaxar, de levar esse bem-estar. Porque ela vai agir aonde? Em determinadas regiões do cérebro que dá uma sensação de prazer, de bem-estar. E tem outro fator também, né? Porque se você chega com um cigarro normal, a minha mãe era fumante e ela implicava muito comigo, porque às vezes ela estava fumando escondida e eu de longe eu sentia a fumaça do cigarro, né?
E eu chegava para ela, mãe, você está fumando de novo? E ela ficava, mas essa menina de longe já está sentindo o cheiro do cigarro. Então, você pega um adolescente que deixou de fumar um cigarro, que quando chegasse em casa os pais poderiam perceber, e dá para ele um dispositivo eletrônico, que é a turma jovem anda ligada, né, nesse mundo eletrônico, com sabor e com odor agradável. Ele chega em casa, os pais não percebem. Não percebem. Né? Isso foi uma maldade, assim, terrível. Outro dia eu cheguei num restaurante, uma lanchonete, e tinha uma mesa, não eram adolescentes, eram adultos jovens, 4 pessoas fumando cigarro eletrônico. Eu olhei assim, eu não acreditei. Gente, né? E tanta informação. Aqui recentemente teve um maquiador muito, assim, famoso aqui, cidade, né? Na cidade, e que com cigarro eletrônico ele desenvolveu uma doença chamada EVALI, que é uma doença inflamatória aguda do pulmão causada pelos aditivos que são colocados no cigarro eletrônico e que pode levar à morte e destruir todo o pulmão. Como você falou da moça que teve uma crise forte de asma, fez uma hipóxia e fez uma hipóxia cerebral e ficou com sequela. Então, esse paciente que desenvolve um quadro de EVALI, ele pode destruir o pulmão, levar um quadro de fibrose e ficar dependente para o resto da vida de oxigênio, né? Então, assim, eu acho que é a mensagem mais importante para os adultos jovens, para os pais das crianças, que evitem expor seus filhos o próprio ao pai cigarro. Que fuma mostra o exemplo que ele está dando em casa, né? Isso. E a gente diz, a gente fala muito, mas o exemplo realmente é o que arrasta, né? Importante, né? Não é? O exemplo é importante. É importante. E assim, ver esse exemplo que eu quero mostrar para meu filho, eu quero que meu filho seja fumante igual a mim. Eu acho que também cabe essa reflexão para os pais que são fumantes, né? Isso. E como a senhora falou, a questão da nicotina, que tem esse bem-estar. E hoje em dia a gente tem tantas coisas que dão bem-estar, que fazem bem à saúde. E falar assim, dessa mudança de hábito, que é tão importante, um exercício físico, uma alimentação saudável, né? Que a Unimed Metropolitana, ela enfatiza muito nessas mudanças de hábito. E também a cessação do tabagismo, né? Que não deixa de ser uma mudança de hábito positiva, com certeza. Mas, assim, essas mudanças de hábito, buscar uma atividade física que a pessoa relaxe, vai correr, vai para uma academia pegar peso, e realmente liberar os hormônios que vão dar a sensação de bem-estar, que é o que o cigarro traz, mas aí faz esse malefício todo para a saúde. E vamos pensar em ter vícios do bem, vamos dizer assim, que tragam saúde. Isso, você falando aí, me vem à mente, né, algumas coisas. É importante dizer que essas substâncias que estão no cigarro eletrônico ou no cigarro comum, ela provoca uma inflamação sistêmica, né? Essa inflamação que vai obstruir os vasos, que vai levar a embolia, trombose, infarto, AVC, não é? E você imagine o que é você pegar um paciente que já tem uma doença inflamatória, como eu falei da asma, e você submeter ele a mais inflamação, né? Isso daí é, assim, muito importante a gente entender essa situação. E é que uma coisa que eu escuto todo dia no meu consultório. Então, Ianara, quando você falou assim de mudanças de hábitos, né? E o que é que eu escuto todo dia? Doutora, passa uma medicação para aumentar a imunidade dessa criança? Ô, doutora, passe um remédio para aumentar a minha imunidade, que eu estou gripando muito. Então, não existe remédio para aumentar a imunidade, certo? Existem doenças que o paciente tem deficiência da imunidade, mas isso é preciso que haja um diagnóstico e existe tratamento para isso. Mas não existe remédio que a gente tome para aumentar a imunidade. Então, mudanças de hábitos saudáveis são os critérios, assim, os fatores que a gente pode lançar mão para melhorar a nossa imunidade. Então, às vezes as pessoas acham que tomar vitamina D, vitamina C, vai aumentar a imunidade. Não, gente, isso não aumenta a imunidade. O que é que acontece? Você precisa estar com o seu organismo em equilíbrio.
Então, se você tiver uma deficiência de vitamina D, isso vai atrapalhar a resposta imune. Mas, uma vez que a sua vitamina D esteja em níveis normais, tomar mais vitamina D não vai aumentar a imunidade, não é? Tomar mais vitamina C não vai aumentar a imunidade. Então, é preciso que você esteja com o organismo em, como a gente chama o termo científico, em homeostase, em equilíbrio. E o que é que a gente pode fazer para ter esse organismo em equilíbrio e com o nosso sistema imune trabalhando assim, legal? Hábitos de alimentação saudáveis, né? Uso de fibras, ingestão de bastante de líquidos, uma alimentação equilibrada. Hoje a gente sabe que todo o nosso sistema imune depende da nossa flora intestinal, né? Então, se você tem hábitos de vida saudáveis, você trata essa flora intestinal, isso vai ajudar no seu sistema imunológico. Então, uma alimentação balanceada, né? Repor, se você tiver alguma deficiência de vitamina, aí deve repor, ver se tem algum problema de tireoide, então fazer aquela consulta, seus exames de rotina, né? Para ver se está tudo bem. E, principalmente, uma boa qualidade de sono, que isso ajuda bastante no sistema imunológico, e praticar atividades físicas. Então, esse é o segredo de se ter uma boa imunidade. Uma boa saúde, né, doutora? Exatamente. Longevidade, entendeu? Uma qualidade de vida boa. E ajudar a lançar mão de outras coisas que a gente tem, que é o uso da vacina, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo. Hoje a gente vê muitos jovens fazendo abuso de álcool, né? Então, tudo isso que a gente possa usar contra o nosso organismo vai ser prejudicial à nossa imunidade. A senhora trouxe um ponto importante, doutora, para a gente abordar, antes da gente finalizar. A atividade física. Existem alguns pais que têm medo de colocar os filhos na atividade física quando eles têm o diagnóstico de asma. O que é que você vai dizer a eles agora? Então, isso é muito importante. Às vezes tinha muito essa mística de que quem tem asma, quem tem doença respiratória tem que fazer natação. Não. Qualquer atividade física está valendo. A natação você vai trabalhar, vai fazer aqueles exercícios respiratórios, né? Que hoje pode ser feito com a fisioterapeuta. A natação é um excelente esporte também, porque é um esporte muito completo, que você trabalha a respiração, trabalha toda a musculatura, então trabalha o corpo de uma forma geral. Mas se não puder fazer natação, pode ser qualquer outro exercício. E mais uma vez eu chamo a atenção para quê? Para inflamação, porque a atividade física é um potente agente anti-inflamatório. Então, se você já tem uma doença inflamatória e você faz alguma atividade física, você vai ajudar a reduzir essa inflamação no nosso organismo. E daí ajuda na doença, na asma e nas doenças em gerais. Né? Importantíssimo, né? Então, hoje a gente finalizou aqui nosso videocast com a doutora Andréia, que foi maravilhoso, sanando várias dúvidas, dando várias dicas de saúde. Eu acho que a gente pode finalizar esse videocast, né? Enfatizando ainda mais a importância da mudança de hábitos. Você que não conhece, a Unimed Metropolitana conta com a medicina preventiva, o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, que existem programas de acompanhamento para crianças, que é o Crescendo com Saúde, que é muito conhecido aqui na cidade. A gente fala muito dessa prática do exercício físico, da alimentação saudável, né? Que a gente sabe que a população teve uma tendência realmente, pós-pandemia, a gente teve um aumento significativo das crianças que tiveram algumas seletividades alimentares, que aumentaram de peso após pandemia. E aí a gente vem trazendo no Crescendo com Saúde oficinas que trabalham e estimulam, como a doutora falou, uma alimentação equilibrada, rica em fibra, com boa ingestão de água, a prática de exercício físico também, que é importante. E não somente o Crescendo com Saúde, como programas também de hipertensão, diabetes. Tá? Você que é beneficiário da Unimed Metropolitana, pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer acompanhar você. Doutora, mais uma vez, obrigada por todos esses esclarecimentos. Foi maravilhoso a gente ter esse momento e trazer isso para os nossos beneficiários. Eu acho muito importante. Eu agradeço à Unimed Metropolitana por
poder estar aqui nesse bate-papo legal, informal, né? E através desse bate-papo levar algumas informações que são cruciais para, assim, para o tratamento, o acompanhamento do paciente. Então, para mim, é um prazer. E me coloco à disposição sempre que for Será necessário. Sempre muito bem-vinda. Tchau e até a próxima.